Olá pessoal, tudo bem? Dando início à nossa formação em neuroanatomia, na nossa primeira aula falaremos sobre a introdução à neuroanatomia, em que eu discorrerei com vocês sobre os principais tópicos relacionados a esse tema, como por exemplo, o que compõe o tecido nervoso do ponto de vista celular. Falaremos sobre neurônios e suas funções, bem como também as células da glia e suas funções. Em seguida, discorrerei para vocês sobre as principais vias de comunicação entre os neurônios, como, por exemplo, sinapse química, sinapse elétrica, e mencionarei para vocês os outros tipos de comunicação para além da sinapse química e da sinapse elétrica. Falaremos também sobre potencial de ação e potencial de repouso e em seguida discorrerei sobre neurônio motor superior, neurônio motor inferior, bem como a repercussão das suas lesões. Então, é uma aula extremamente importante para que vocês possam avançar com temas mais complexos adiante, ainda nesta formação, e que é fundamental para que vocês possam avançar e compreender os outros tópicos que estão relacionados à neuroanatomia. Então, observe aqui que o tecido nervoso é basicamente constituído por dois grupos de células. Aqui nós temos um grupo que pertence aos neurônios e um outro grupo muito mais numeroso que nós chamamos de células da glia ou neuróglia. Então, observe que esse tecido é organizado em células que são as protagonistas, eu posso colocar assim, que essas células são os neurônios, e nós temos células que trabalham em função direta ou indiretamente desses neurônios, como células de suporte, que coletivamente nós chamamos células da glia. E essas células da glia são compostas por astrócitos, oligodendrócitos, células de Schwann, micróglia e células ependimárias. Há mais células do que essa, só que para essa aula introdutória e para aquilo que é pertinente dentro da neuroanatomia, essas são as células que cito aqui para vocês. Observe que os astrócitos também são células bastante numerosas no tecido nervoso, podem estar presentes tanto na substância cinzenta, mais encorpados, muito mais robustos, e por essa razão os astrócitos presentes na substância cinzenta, em virtude dessa característica morfológica, nós chamaremos de astrócitos protoplasmáticos. Por outro lado, esse astrócito também está presente na substância branca. E quando presente na substância branca, nós chamamos de astrócito fibroso, que é bem menos encorpado e tem características morfológicas que são distintas dos astrócitos presentes na substância cinzenta. E esse é um dos fatos determinantes para que a substância cinzenta e a substância branca tenham colorações distintas. E o fato de possuírem colorações distintas pouco tem a ver com a presença ou ausência da bainha de mielina, como muitos colocam. O que determina a coloração da substância branca e cinzenta é a densidade da população de células. E essa densidade também se relaciona diretamente ao tamanho, ao volume dos astrócitos. No caso do astrócito protoplasmático, muito mais robusto, presente na substância cinzenta, ao passo que o astrócito fibroso, mais delicado, menos robusto, presente na substância branca. Em termos funcionais, e eu ainda vou discorrer acerca disso mais à frente nessa aula, nós sabemos que duas funções principais relacionadas ao astrócito é a função de sustentação e nutrição dos neurônios. Quando eu falo de sustentação, nós sabemos que os neurônios se organizam em camadas, por exemplo, no córtex cerebral. Assim também acontece no córtex cerebelar. No caso do córtex cerebral, 6 camadas, especialmente no neocórtex, enquanto que no córtex cerebelar nós temos 3 camadas. Mas para que cada neurônio, independente se 6 ou 3 camadas, estejam dispostos de maneira organizada nas suas camadas para que aquela região possa expressar a sua função, é necessário que eles estejam sustentados por alguém. E esse alguém, no caso, é o astrócito que promove essa sustentação do neurônio nas suas respectivas camadas. Uma outra função é a função de nutrição. Os neurônios precisam receber suporte dos vasos sanguíneos, mas esse suporte não é direto. Um dos motivos de o suporte e o contato do conteúdo do vaso sanguíneo, que é o sangue, né, com os elementos que estão ali inseridos, e o tecido nervoso, é justamente pelas junções oclusivas
que estão presentes no endotélio dos vasos que nutrem o tecido nervoso. Diferente dos vasos sistêmicos, que possuem fenestrações, que são espaços, e permite a comunicação dos elementos que estão dentro do vaso e o tecido nervoso, isso não acontece para os vasos que suprem o tecido nervoso. Justamente por conta que o endotélio, que é essa camada mais interna dos vasos, as células endoteliais são juntas. Ou seja, e essa junção célula a célula nós chamamos de junções oclusivas, e isso é a base de um conceito complexo trabalhado mais adiante com vocês na aula de vascularização do sistema nervoso, que nós chamamos de barreira hematoencefálica. E a base da barreira hematoencefálica é essa junção oclusiva. Então eu preciso de alguém que promova essa comunicação entre o conteúdo do vaso e o tecido nervoso, principalmente o neurônio, e quem faz isso é o astrócito por meio do seu pé vascular e de enzimas que nós chamamos GLO. GLO1, 2, 3, há vários subtipos dessa enzima GLO que vai mediar essa comunicação, levando, por exemplo, glicose e oxigênio do vaso para o neurônio. Além disso, nós temos células que também são produtoras de mielina, como é o caso, por exemplo, do oligodendrócito e da célula de Schwann. O oligodendrócito promove a mielinização no sistema nervoso central, enquanto a célula de Schwann promove a mielinização no sistema nervoso periférico. Além do ponto de vista de localização, o oligodendrócito no sistema nervoso central e a célula de Schwann no sistema nervoso periférico, nós temos características de mielinização que são distintas. No caso, os oligodendrócitos promovem a bainha de mielina de segmentos de axônios muito mais numerosos, em torno de 30 segmentos de axônio, enquanto que as células de Schwann promovem a mielinização de um segmento de um único axônio. Então, veja que, em termos de especificidade, as células de Schwann são muito mais específicas e por isso que no reparo da lesão do tecido nervoso periférico é muito mais rápido e eficaz quando comparado ao reparo do tecido nervoso central. E uma das justificativas para isso é essa especificidade que é promovida pela célula de Schwann em termos de mielinização desse axônio no sistema nervoso periférico quando comparado ao tecido nervoso central. Por outro lado, nós temos também uma célula que possui perfis distintos de acordo com a sua ativação, mas é uma célula que nós chamamos o fagócito do sistema nervoso, que é a micróglia. E essa micróglia é uma célula que está ali a todo tempo inspecionando o tecido nervoso, observando se existem antígenos a fim de fagocitá-los, observando se existem células velhas que necessitam serem destruídas, não é? Promove também a formação de novas células, também participa da neurogênese no sistema nervoso, e essa célula nós chamamos micróglia. Diferente das outras células que são derivadas especialmente do folheto embrionário mais externo, que é o ectoderma, essa célula aqui é derivada de dois folhetos distintos, podendo vir do mesoderma ou principalmente do endoderma, diferente das células que eu mencionei até agora para vocês. E observe também a última célula dentro da série que eu citei para vocês, que é a célula ependimária. É uma célula que reveste as cavidades do sistema nervoso, ou seja, os ventrículos e o canal central da medula, ventrículos laterais no telencéfalo, terceiro ventrículo no diencéfalo, quarto ventrículo entre o tronco cefálico e o cerebelo, bem como o canal central da medula, revestido por essa célula, que é a célula ependimária. No mais, essa célula também é responsável pela produção de líquido cefalorraquidiano, cérebro espinal ou líquor, como vocês podem encontrar esses termos que são sinônimos nos livros e artigos. Então, nesse primeiro momento, observe que nós organizamos esse tecido nervoso em dois grupos celulares, neurônios e as células da glia. Dando continuidade, vale lembrar que a linguagem do sistema nervoso, que é o potencial de ação, e é dessa forma que as informações caminham dentro do tecido nervoso até de fato executar um comportamento, quer seja um comportamento simples, como por exemplo um reflexo, quer seja um comportamento mais complexo, como por exemplo a linguagem
e o comportamento social dentro do cérebro humano. Tudo isso é mediado por potencial de ação. Mas esse potencial de ação ele não é único, ou seja, de um ponto até de fato deslocar para outro ponto que executa o comportamento. É necessário que haja comunicação de diversos neurônios até de fato o comportamento acontecer. E essa comunicação, célula a célula, neurônio a neurônio ou neurônio com célula da glia, isso também é possível, nós chamamos de sinapse. A sinapse é a comunicação entre as células do sistema nervoso, que é representada principalmente por neurônios. E essa sinapse utiliza neurotransmissores em sua maioria, mas vale lembrar que existe sinapse que não precisa de neurotransmissor, como é o caso da sinapse elétrica, mas grande parte dessas sinapses são sinapses mediadas por elementos químicos que nós chamamos de neurotransmissores. Esses neurotransmissores podem gerar uma resposta despolarizante, de modo que esse sinal será conduzido pelo próximo neurônio. E quando os neurotransmissores geram essa resposta despolarizante na próxima célula, nós chamamos de neurotransmissor excitatório. E quando essa resposta no próximo neurônio é uma resposta hiperpolarizante, ou seja, inibitória, nós chamamos esse neurotransmissor de neurotransmissor inibitório. Como exemplo, nós temos o neurotransmissor chamado GABA, glicina, como outros neurotransmissores. No caso, bons exemplos de neurotransmissores excitatórios, nós temos o principal, que é o glutamato. Porém, nós temos também neurotransmissores que geram uma resposta ambígua, dependendo do receptor que ele vai encontrar. E esse tipo de neurotransmissor nós chamamos de neurotransmissor modulador, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, bem como outros. E aqui vale ressaltar para vocês que o neurônio expressa tão somente um único neurotransmissor, porém existem outros cotransmissores, mas em um neurônio nós teremos apenas um único neurotransmissor, mas existe, mais uma vez, outras substâncias cotransmissoras, como é o caso dos chamados neuropeptídeos. Mas, por conta dessa expressão de um único neurotransmissor no neurônio, nós podemos classificar os neurônios de acordo com o perfil de neurotransmissor que ele expressa. Por isso que comumente vocês vão ouvir falar neurônios dopaminérgicos, neurônios noradrenérgicos, neurônios serotoninérgicos. E por qual razão? Justamente por conta desse perfil único de expressão de um neurotransmissor. É por essa razão que nós podemos classificar dessa forma. Dando continuidade à nossa conversa e à nossa aula, nós podemos abordar o sistema nervoso e estudá-lo a partir de 4 perspectivas. Uma perspectiva embriológica, uma perspectiva ou vista anatômica, uma perspectiva segmentar e uma última perspectiva que nós chamamos de fisiológica ou funcional. Então, através dessas 4 abordagens, nós podemos estudar o sistema nervoso. E por qual razão eu cito essas 4 abordagens separadamente? Pelo seguinte ponto. Ao final, à medida que vocês tiverem aulas mais complexas adiante, ou então estiverem estudando para os mais diversos motivos que vocês têm aí em casa, agora vendo essa aula, vocês vão encontrar esses termos em conjunto. Mas antes, para que vocês entendam esses termos entrelaçados, é necessário compreendê-los separadamente. E é com essa preocupação que eu menciono para vocês as 4 formas que nós abordamos o sistema nervoso. Essa perspectiva embriológica é sobre a ontogenia do sistema nervoso, ou seja, que esse sistema nervoso é derivado do ectoderma, esse ectoderma forma o tubo neural, cristas neurais, o tubo neural forma o sistema nervoso central, as cristas neurais formam o sistema nervoso periférico. Então, existem várias etapas que são organizadas e chamadas de neurulação, primária, secundária, e a partir daí tem os refinamentos. Então, isso é a perspectiva embriológica. A segunda perspectiva, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, é a anatômica, em que nós separamos inicialmente o sistema nervoso em uma parte central, como vocês visualizam aqui, e em uma parte periférica. Na parte periférica, nós encontramos subdivisões, nervos, gânglios e terminações nervosas, também chamadas de receptores. O que são esses receptores? São estruturas que são responsáveis por captar estímulos
quer seja do ambiente que nos cerca, o ambiente externo, quer seja do nosso ambiente interno, e transforma esses estímulos em potencial de ação. E existe uma palavra que é um neologismo, uma vez que não existe no português, que nós chamamos de transdução. Então, os receptores ou terminações nervosas são células responsáveis pela transdução de um estímulo nervoso, que é a aglutinação de duas palavras, tradução e condução. Então, isso é chamado transdução. E esses receptores são organizados, apesar de serem bastante numerosos, são organizados em grupos, em esteroceptores, interoceptores, também chamado de visceroceptores, e os proprioceptores. Então veja que os receptores estão localizados no sistema nervoso periférico. O gânglio, por sua vez, é um aglomerado de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central, ou seja, presentes apenas no sistema nervoso periférico. E esses gânglios, eles podem estar presentes no componente simpático e parasimpático do sistema nervoso autônomo. Eles podem estar presentes na raiz dorsal de um nervo periférico, e por isso nós chamamos de gânglio da raiz dorsal. Mas toda vez que vocês ouvirem falar da palavra gânglio, se reportem a estruturas no sistema nervoso periférico. É por isso que um termo traduzido erroneamente do inglês, gânglios da base, está errado. Não é gânglios da base, é núcleos da base. Aglomerado de corpos de neurônio no sistema nervoso central, núcleo. Aglomerado de corpos de neurônio no sistema nervoso periférico, gânglio. Então, distintos. E por fim, os nervos, que também são subdivididos e organizados em dois grupos. Nós temos os nervos cranianos, que são 12 pares, e nós vamos ter uma aula específica para isso aqui na nossa formação. E nós temos os nervos espinais, que são 31 pares organizados em cervicais, torácicos, lombares, sacrais e coxígeo. Então, 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais. E é isso que constitui a parte periférica do sistema nervoso. Por outro lado, a parte central do sistema nervoso, nós temos uma organização inicialmente em encéfalo e medula espinal. O que é o encéfalo? É toda a parte do sistema nervoso central contida dentro do crânio. E o que é a medula espinal? É a outra parte do sistema nervoso central contida na coluna vertebral. Então aqui vocês observam a medula espinal e aqui vocês observam o encéfalo. O encéfalo, essa porção do sistema nervoso central dentro do crânio, e a medula espinal, essa porção do sistema nervoso central dentro da coluna vertebral, como vocês observam aqui. Mas o encéfalo possui subdivisões. Observe que ele é dividido em cérebro, que é essa porção maior, dividida em telencéfalo e diencéfalo. Então o cérebro é tudo isso aqui. E esse cérebro é constituído, veja que há uma subdivisão em telencéfalo, que é essa porção que possui os giros e os sulcos, e essa porção menor envolvida pelo telencéfalo, que nós chamamos de diencéfalo, e nós vamos ter uma aula específica de diencéfalo. Nós temos também o cerebelo, que é essa porção mais posterior, abaixo do cérebro, e entre o cerebelo e o cérebro nós temos essa estrutura central que nós chamamos tronco encefálico. Então observe que o encéfalo é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro com a sua subdivisão, telencéfalo e diencéfalo, e o tronco encefálico de cima a baixo é subdividido também em mesencéfalo, a porção mais superior, a porção intermediária, a ponte, e a porção mais inferior, o bulbo. Então esses são os subcomponentes do tronco encefálico. E como mencionei para vocês, aqui a organização do sistema nervoso periférico em nervos, os nervos cranianos e espinais, que são respectivamente 12 pares e 31 pares. Os gânglios, como mencionei para vocês, gânglios do sistema nervoso autônomo e os gânglios da raiz dorsal, bem como os receptores organizados nos três grupos esteroceptores, interoceptores ou visceroceptores, e também os proprioceptores. Mas, dando continuidade, depois de ter mencionado esses tópicos que são fundamentais,
Observe que todo e qualquer funcionamento do sistema nervoso, toda e qualquer função, das mais elementares, como um reflexo miotático, as mais complexas, como a quinta essência humana, que é a linguagem, passam por esse tipo de processamento básico, em que nós temos um receptor captando o estímulo, uma via aferente conduzindo esse impulso sensorial por meio do sistema nervoso periférico. Essa informação será processada no sistema nervoso central, que será o centro integrador. Vale lembrar que só é possível uma estrutura gerar processamento se ela tiver substância cinzenta, e nesse caso somente o sistema nervoso central. Então esse processamento aqui só acontece no sistema nervoso central e por isso o centro integrador só acontece no sistema nervoso central. Depois nós temos uma via eferente levando essa informação até um órgão efetuador, que pode ser um músculo estriado esquelético, um músculo liso, um músculo estriado cardíaco ou uma glândula. Então veja que nós temos 5 elementos básicos que processam informações simples ou complexas no sistema nervoso. Mais uma vez, esses 5 componentes básicos são receptor, via aferente, centro integrador, via eferente e o órgão efetuador. E como mencionei para vocês, observe que os neurônios e seus processos e as sinapses são responsáveis pela transmissão da informação no sistema nervoso. Então, isso quer dizer o quê? Que a linguagem do sistema nervoso, a forma como as estruturas no sistema nervoso se comunicam, ocorre por meio de potencial de ação e, consequentemente, de sinapses. Então, essa informação é levada de um neurônio para o outro por meio de sinapse química ou sinapse elétrica. São as duas principais formas de comunicação. Entretanto, além dessas duas, nós temos outras duas que são pouco relatadas nos livros, como, por exemplo, a transmissão por volume e a transmissão por campo elétrico, mas que não compete ainda a essa aula introdutória de neuroanatomia. Mas saibam que, para além da sinapse química e para além da sinapse elétrica, nós temos a transmissão por volume e a transmissão por campo elétrico. Dando seguimento à nossa aula, mostrando para vocês os elementos básicos relacionados ao neurônio, observe que todo e qualquer neurônio, esse é um neurônio bastante caricato, mas eu vou mostrar para vocês que nem todos os neurônios têm essa forma, mas todos os neurônios possuem um corpo e neuritos. Um corpo e neuritos. O corpo pode ser chamado também de soma, e todas aquelas projeções que entram ou saem dos neurônios nós chamamos neuritos. E esses neuritos são subdivididos em dendritos, que são muito mais numerosos, e observem que, além de numerosos, eles têm um menor comprimento. E nós temos o axônio, que é sempre único, é sempre ímpar e único. E a estrutura é o elemento eferente do neurônio, enquanto os dendritos são os elementos aferentes de captação e recepção de sinal. O axônio é o elemento eferente, o elemento que leva essa informação para uma outra célula. Mas o fato de esse axônio ser único não quer dizer que ele é de um ponto A até um ponto B, pois do seu centro, ou seja, do eixo principal do axônio, pode sair ramificações desse axônio, que nós chamamos de colaterais, que vai influenciar outras células adjacentes, próximas ou distantes. Observe que esse ponto de transição entre o corpo do neurônio e o axônio, que é essa região aqui responsável por gerar o potencial de ação, nós chamamos cone de implantação ou zona integradora. Cone de implantação ou zona integradora consiste nessa região de transição entre o corpo do neurônio e o axônio. E é essa região responsável por gerar o potencial de ação. Outras regiões também podem gerar potencial de ação. Dendrito, corpo celular, axônio, entretanto, é mais comum que seja no cone de implantação. E qual é a razão disso? Qual é a justificativa para isso? Porque o cone de implantação possui uma alta densidade de canais de sódio dependente de voltagem. E esse é o principal motivo pelo qual o cone de implantação é responsável pela geração do potencial de ação. No mais, observe que no axônio nós temos
segmentos que são mielinizados, essa mielina pode ser produzida por células de Schwann ou por oligodendrócitos, a depender se nós estivermos no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico, como já mencionei para vocês. Mas existem pontos espaçados e veja com distâncias iguais que não possuem bainha de mielina. E essas regiões nós chamamos nódulo de Ranvier. Então veja aqui os nódulos de Ranvier. São regiões não mielinizadas, mas com uma alta densidade também de canais de sódio voltagem dependente. É por essa razão que o nódulo de Ranvier é a região responsável pelo impulso saltatório, erroneamente representado em livros didáticos como um canguru pulando por fora do axônio, e chega até a ser uma explicação esdrúxula, mas o motivo para isso, para o impulso ser saltatório, não quer dizer que o impulso vai por fora do axônio, mas que ele é renovado a cada distância igual em cada novo nódulo de Ranvier. Então, é por essa razão que o nódulo de Ranvier é responsável pelo impulso saltatório, não por esse impulso ir por fora da célula, mas por ser renovado a cada distância igual. E observe que no final do neurônio nós temos o telodendro, também chamado de terminal axonal ou terminal pré-sináptico, que é a região de contato também com outras células, especialmente outros neurônios. E mostrando aqui para vocês que além desse neurônio caricato, que existe de fato, né, esse neurônio com essa característica bipolar, nós temos neurônios assim, que são neurônios piramidais, os neurônios multipolares. Então, existem vários tipos morfologicamente distintos de neurônios, mas com dendritos apicais, dendritos basais, corpo celular, axônio, da mesma forma como os elementos que eu ensinei para vocês. Observe a estrutura receptiva, os dendritos, as estruturas responsáveis pela condução desse estímulo de uma ponta para a outra, no caso o axônio, e os demais elementos que nós mencionamos. Aqui é muito importante vocês estarem atentos, porque eu disse para vocês que a linguagem do sistema nervoso é o potencial de repouso e o potencial principalmente de ação. Mas se hoje, agora, nós formos analisar esse neurônio aqui e colocássemos um amperímetro, a sua voltagem seria zero. E por qual razão a voltagem desse neurônio seria zero? Justamente porque não existe diferença de carga entre o meio externo e o meio interno. Por isso que a voltagem é zero. Mas nesse neurônio existem canais que estão sempre abertos. Mas para que esses canais? Veja que é natural dos neurônios que fora dele, ou seja, no ambiente extracelular, tenha muito mais sódio e muito mais cloreto. Sódio com a carga positiva e o cloreto com a carga negativa. Então, fora, deixa eu desenhar aqui para vocês. Nós temos uma grande quantidade de íons sódio e também uma grande quantidade de íons cloreto. E dentro do neurônio nós temos uma grande quantidade de íons potássio com a carga positiva e uma grande quantidade de ânions orgânicos com a carga negativa. Esses ânions orgânicos são representados principalmente por proteínas, enzimas, aminoácidos, enfim. E da mesma forma, se nesse momento nós fôssemos medir a voltagem no interior do neurônio, seria zero, porque existe igualdade de cargas entre o meio externo e o meio interno. Entretanto, na membrana plasmática do neurônio, nós temos uma grande quantidade de canais sempre abertos, que são os canais de vazamento. E esses canais são especialmente específicos para o potássio. Então, eles são permeáveis ao potássio. Então, por muito tempo aqui nós temos um vazamento de potássio e por essa razão o nome desse canal é chamado de canal de vazamento de potássio. E em virtude do vazamento de potássio e desse potássio ter uma carga positiva, observe que à medida que vaza potássio, se nós continuarmos medindo a voltagem dentro do neurônio, a voltagem que antes era zero passa a ficar negativa. E por qual razão fica negativa?
justamente porque dentro do neurônio está ficando uma substância que tem carga negativa, que são os ânions orgânicos. Então está vazando potássio e predominando ali dentro do neurônio os ânions orgânicos. Só que em algum momento esse potássio chega a um equilíbrio, tanto um equilíbrio elétrico de carga positiva fora e dentro, quanto um equilíbrio químico de potássio fora e potássio dentro. E é por essa razão que isso nós chamamos de equilíbrio eletroquímico do potássio. E o equilíbrio eletroquímico do potássio, ele se estabiliza em menos 70. E esse menos 70 será o estado de repouso do neurônio. E esse estado de repouso nós chamamos de potencial de membrana ou potencial de repouso. Então, se em algum momento perguntarem para vocês o que determina o potencial de repouso do neurônio, a resposta será a seguinte: o vazamento de potássio pelo canal de vazamento de potássio. O que determina o potencial de repouso é o vazamento de potássio. Dessa forma, como existe diferença de potencial entre o ambiente intracelular e o ambiente extracelular, é possível agora ter atividade elétrica, é possível agora ter potencial de ação. O potencial de ação só é possível na presença de potencial de repouso. Se não tiver DDP, se não tiver diferença de potencial, não existe o potencial de ação. Pois bem, observe agora que esse neurônio está no seu repouso, no menos 70, mas se ele receber um estímulo que for forte o suficiente para atingir o limiar esse determinado pelo cone de implantação. Quem determina esse limiar é o cone de implantação, e nós já conversamos a razão para isso, a presença de canais de sódio voltagem independente. Se esse neurônio receber um estímulo que for forte o suficiente a atingir o limiar, ele gera um potencial de ação. Entretanto, para que esse estímulo de outras células, de outros neurônios seja forte o suficiente, eles precisam se somar. Para que esse neurônio nosso aqui despolarize e gere um potencial de ação, ele precisa receber um estímulo forte o suficiente de outros neurônios, ou de outro neurônio no singular. E é por isso que nós temos a chamada somação espacial e somação temporal. O que é isso? Vamos desenhar um neurônio isolado aqui, chegando nesse. E imagina que esse primeiro neurônio aqui quer levar uma atividade elétrica nesse segundo. Quer gerar um estímulo para que essa atividade seja conduzida por ele. Só será possível se esse estímulo do 1 for forte o suficiente para levar essa voltagem de menos 70 para menos 55, que é o limiar, para que ele despolarize. Então, observe que esse neurônio 1 precisa várias vezes gerar um estímulo repetidamente para o segundo neurônio atingir o limiar e despolarizar e gerar potencial de ação. Então, isso nós chamamos de somação temporal. O que é a somação temporal? Um neurônio estimulando o outro várias vezes. E nós podemos ter também vários neurônios estimulando esse outro aqui várias vezes também. Que geralmente isso é necessário uma vez quando tem vários neurônios estimulando o outro. E isso nós chamamos de somação espacial. Um neurônio estimulando o outro várias vezes, somação temporal. Vários neurônios estimulando o outro uma única vez, somação espacial. E qual é o propósito disso? A próxima célula receber um estímulo forte o suficiente, ter entrada de sódio ali forte o suficiente nesse potencial sináptico para atingir o limiar e haver o potencial de ação. Se isso não acontecer, se esse estímulo não for forte o suficiente, ele gera essas pequenas ondas que não atingem o limiar. E essas pequenas ondas que não atingem o limiar nós chamamos PEPs, P-E-P-S, que é o potencial excitatório pós-sináptico. Então, nós precisamos somar esses vários PEPs até, de fato, atingir esse próximo neurônio aqui e ele despolarizar, atingir o seu limiar e ele despolarizar completamente. Então, nós precisamos somar esses PEPs
temporalmente ou espacialmente. Então aqui, claro, a gente está levando em consideração que essa sinapse é uma sinapse excitatória, né? Nós temos neurotransmissores excitatórios, mas poderia também ser inibitório. E em vez de PEPs, esse estímulo seria, para ficar mais negativo, e nós chamaríamos isso de PIPs, que é o potencial inibitório pós-sináptico. Então, existe os PEPs e existe os PIPs. Vamos imaginar que esse estímulo foi forte o suficiente, que ele se somou e atingiu o limiar. O que é que vai acontecer? Uma vez que atinge o limiar, o estímulo é forte e atinge o limiar, o neurônio 2 aqui vai permitir a abertura de todos os seus canais de sódio dependente de voltagem. E é por essa razão que o potencial de ação é um evento tudo ou nada. Ou abrem-se todos os canais de voltagem dependente de sódio, se atingir o limiar, ou se não atingir o limiar, não abre nenhum canal de sódio dependente de voltagem. E é isso que é o tudo ou nada no potencial de ação. Bom, então uma vez que atingiu o limiar, abriram-se todos os canais de sódio voltagem dependente, começa a entrar sódio nesse neurônio e ele vai despolarizar. O que é essa despolarização? É sair do estado negativo para um estado positivo. Por quê? Está entrando muito sódio e qual é a carga do sódio? Positiva. Mas também esse sódio vai chegar a um equilíbrio eletroquímico que está em torno do mais 40. Quando o neurônio chega ao mais 40 a voltagem ali, existem canais que percebem essa mudança de voltagem para um lado mais positivo, que são os canais de potássio agora, dependente de voltagem. Então esses canais sentem que a voltagem dentro do neurônio está mais 40 e se abrem. Aí começa a sair mais potássio e o neurônio repolariza. A repolarização é representada pela saída de potássio. A despolarização pela entrada de sódio. Veja que mudou completamente o ambiente intra e extracelular. Eu tenho agora sódio dentro e potássio fora. E esse neurônio hiperpolariza. Por que ele hiperpolariza? Saiu tanto potássio pelo canal voltagem dependente, pelo canal de vazamento lá do início, que ele ficou mais negativo do que o estado de repouso. E isso permite com que o neurônio descanse para um próximo evento. E é por isso que nós temos o período refratário absoluto e relativo. Período refratário absoluto é esse estado aqui que nenhuma célula, por mais que estimule, e por mais que esse estímulo seja forte o suficiente, não gera despolarização nessa aqui. E o período refratário relativo é que, se houver um estímulo, ele despolariza. Então, isso, pessoal, que é o potencial de repouso e o potencial de ação, que é basicamente a linguagem que o sistema nervoso utiliza para transmitir a sua informação. Vamos dar continuidade, deixa eu apagar aqui tudo aquilo que eu escrevi para exemplificar para vocês. Veja que é de uma complexidade grande, mas eu tenho certeza que se vocês assistirem outras vezes, revisarem, pararem essa aula, vocês vão conseguir compreender tudo isso. Vamos dar seguimento então aqui à nossa conversa. Para além desse potencial de ação, essa atividade elétrica caminhando para um lado e para o outro, nós temos as substâncias que são produzidas no corpo, sendo levadas para o terminal por meio do citoplasma dentro do axônio, e substâncias que saem do terminal sináptico também em direção ao corpo do neurônio, e esse transporte do corpo para o terminal e do terminal para o corpo, nós chamamos de transporte axonal. Pode ser anterógrado, rápido ou lento, e pode ser retrógrado. Anterógrado do corpo para o terminal, retrógrado do terminal para o corpo. E veja que existe enzimas que medeiam isso, a dineína, a cinesina, a dinactina, que são enzimas que medeiam isso através dos microtúbulos. Mencionei para vocês também sobre a mielinização dos axônios. Nós sabemos que os axônios podem ser mielinizados ou não, isso é fisiológico. Alguns, de fato, possuem mielinas, outros não, como, por exemplo, as fibras do tipo C, que medeiam informações dolorosas também. E existem fibras que têm
bainha de mielina, e essa bainha de mielina a gente já conversou que é produzida pelo oligodendrócito no sistema nervoso central e pela célula de Schwann no sistema nervoso periférico. A bainha de mielina é um isolante elétrico, assim como existe o encapamento do fio que isola eletricamente o fio para que a corrente elétrica atravesse o condutor e chegue ao local em que ela precisa chegar. Existe também isso no neurônio, que é a bainha de mielina. Então, confere esse isolante elétrico. O fato de ter espaços em que não há bainha de mielina, que é o nódulo de Ranvier, permite a condução saltatória, e nós já conversamos sobre isso. Então, veja que a disposição da bainha de mielina acontece dessa forma espaçada. E, claro, não é só a bainha de mielina que determina a velocidade da corrente elétrica no axônio, mas também o diâmetro da fibra nervosa, o diâmetro do axônio. Então, veja que à medida que nós nos deslocamos do A para o C na classificação do diâmetro da fibra, nós saímos de uma fibra mais calibrosa, de um maior diâmetro, para uma fibra menos calibrosa, de um menor diâmetro. E, consequentemente, saímos de um neurônio que tem uma velocidade imensa, de 120 metros por segundo, para um neurônio com a velocidade de 2 metros por segundo. Mas veja que, ainda assim, o tipo C é rápido. Mas veja que a alfa, como é o caso dos neurônios motores, é muito veloz, é muito rápida. Então essa é a classificação de acordo com o diâmetro das fibras nervosas. Aqui é aquilo que nós já comentamos sobre os tipos de sinapse, aqui a sinapse elétrica, em que nós não temos neurotransmissores, o que existe são junções comunicantes, as junções gap, permitindo a livre comunicação entre o citoplasma do neurônio pré-sináptico e o citoplasma do neurônio pós-sináptico. Então, são essas junções comunicantes que permitem essa troca de íons entre o citoplasma. Esse tipo de sinapse pode ser bidirecional, diferente da sinapse química, que é unidirecional, e tem neurotransmissores aqui dentro de uma vesícula. E quando o potencial de ação chega a esse terminal pré-sináptico, vai ter um influxo de cálcio com o deslocamento, a exocitose dessas vesículas. O neurotransmissor é liberado na fenda e age no receptor, no neurônio pós-sináptico. Veja aqui, então, de uma maneira mais lenta quando comparado à sinapse elétrica. E esse neurotransmissor, dependendo da sua natureza, se excitatório, inibitório ou modulador, como já conversei com vocês, vai gerar uma resposta na próxima célula de despolarização ou hiperpolarização. Observem aqui esse mecanismo de transmissão sináptica. Aqui está representado uma sinapse para vocês. Dentro de uma sinapse, nós temos elementos estruturais, são importantes, como, por exemplo, o neurônio pré-sináptico, a vesícula sináptica com o neurotransmissor, a fenda sináptica, o neurônio pós-sináptico com os receptores, e nós temos também as enzimas recaptadoras. Então, quando o potencial de ação chega ao terminal axonal para uma sinapse química, nós temos um influxo de cálcio, o deslocamento da vesícula com o neurotransmissor em direção à membrana plasmática, e isso nós chamamos exocitose. Esse neurotransmissor será jogado na fenda, vai agir nos receptores na membrana pós, gerando uma resposta com entrada de sódio ou potássio ou cloreto, que vai levar a uma despolarização ou uma hiperpolarização da próxima célula, dependendo da natureza do neurotransmissor. O tipo de sinapse, de acordo com os elementos anatômicos do neurônio estão se comunicando, nós temos, observe, sinapses que são axodendríticas, entre o axônio de um neurônio e o dendrito do próximo, pode ser axossomática, entre o axônio de uma célula e o corpo celular da próxima, e pode ser também axoaxônica ou axoaxonal, que é entre o axônio de um e o axônio de outra. Geralmente, esse tipo de sinapse axoaxônica é sempre inibitória. Bom, e isso leva ao conceito de convergência e divergência nas conexões sinápticas. Convergência, vários neurônios em direção a um. Divergência, eu tenho um neurônio em direção ali a outros vários.
E como mencionei para vocês, a natureza do neurotransmissor, o perfil de neurotransmissor de um neurônio, nós temos neurônios que são excitatórios, como é o caso dos neurônios glutamatérgicos, é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso. Neurônios inibitórios, como é o caso do GABA no encéfalo e da glicina na medula espinal. E temos neurotransmissores moduladores, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que eu já mencionei para vocês também aqui no transcorrer dessa nossa aula. E observe também que os neurônios podem ser classificados de acordo com a projeção das suas fibras. Aqueles que possuem fibras longas, axônios longos, são o tipo 1 de Golgi, e aqueles de axônios curtos, que geralmente não saem da substância cinzenta, são chamados de tipo 2 de Golgi. E mencionei para vocês que nós também classificamos esses neurônios de acordo com seu perfil de neurotransmissor. Podemos chamar esse neurônio de excitatório ou inibitório, ou então de acordo com o seu neurotransmissor produzido ali. E além dos neurotransmissores presentes aqui, observe essa tabela, nós temos também os neuropeptídeos, que são cotransmissores. Apesar de um neurônio expressar um único neurotransmissor, ele tem outros cotransmissores, são os neuropeptídeos, como vocês podem observar aqui a lista. E a fim de concluir essa nossa aula, é fundamental que a gente conceitue essa ideia de neurônios eferentes e aferentes. Os neurônios eferentes, também chamados de neurônios motores, são aqueles que saem do sistema nervoso em direção a um órgão efetuador. E aqueles que nós chamamos de aferentes ou sensoriais, são aqueles que se projetam de um órgão efetuador em direção ao sistema nervoso central, ou seja, da periferia para o centro. Aqui nós classificamos os neurônios eferentes ou motores de duas formas. Neurônio motor superior é aquele que sai do córtex cerebral e vai em direção ao tronco encefálico ou à medula. E neurônio motor inferior, aquele que sai da medula ou do tronco encefálico em direção a um órgão efetuador. O neurônio motor superior, quando afetado no contexto de um traumatismo crânioencefálico, TCE, no contexto de um AVC, que é acidente vascular cerebral, ou em outros contextos, como no caso de doenças neurodegenerativas, como é o caso da ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, ele produz uma condição como a espasticidade, que é a hipertonia elástica, apresentando o chamado sinal de canivete, clonus, que é a contração exacerbada de um grupo muscular, o sinal de Babinski, que é o reflexo cutâneo plantar em inversão, classicamente chamado sinal de Babinski, e a hiperreflexia dos reflexos tendinosos profundos, que dependendo da natureza, né, pode ser mais intensa ou menos intensa. Essas são as características clínicas da lesão do neurônio motor superior. Já o neurônio motor inferior, que pode ser afetado na atrofia muscular espinhal, que é a AME, na poliomielite, síndrome pós-poliomielite ou então em outras condições. Quando afetado, produz hipotonia, que é a flacidez, fasciculação, que é a contração de um músculo isolado, e a hiporreflexia, que é a diminuição dessa resposta reflexa natural do indivíduo. E na reta final aqui da nossa aula, veja, revisando aqui as funções das células da glia, mencionei para vocês os astrócitos com função de sustentação e nutrição, mas veja que além dessas, ele tem também função na formação de sinapse, eliminação de sinapse, tamponamento de potássio, o tônus vascular, função fagocítica também. O oligodendrócito e as células Schwann, além de promoverem a bainha de mielina, têm função de suporte trófico para os neurônios, bem como medeia e modela os circuitos neuronais. E no caso das células Schwann, tem função na regeneração e no reparo da lesão nervosa periférica pela formação de um canal que é chamado de banda de Burgner. A micróglia, por outro lado, veja que tem vários perfis, como mencionei para vocês, de acordo com a localização. Então, são células importantes na homeostase e na defesa contra patógenos no sistema nervoso central, principalmente. E aqui, as células ependimárias, veja a localização, são células revestindo aqui as cavidades, que são os ventrículos, e o canal central da medula. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Foi uma aula rica em informações, uma aula importante para vocês nas aulas que se seguem nessa nossa formação. Eu espero que vocês tenham gostado e encontro vocês na nossa aula de número 2. Um abraço e até mais.